Foi. Olá! Oi! Tudo bom? Duas pessoas que não sabem direito, pelo menos eu, tomei um pau no Instagram agora. É tipo criança, vai apertando assim, alguma hora alguma coisa acontece. Ai, que vergonha! E aí, Bem-vinda! obrigada, adorei o convite. A Nossa, coisa, eu que... né, nesse momento, ficar falando de canção é o que pode ser feito, né? Né? A melhor coisa de ser jornalista é descobrir. Todo mundo de gente me pergunta, mas por que que você decidiu ser jornalista e tal? Agora eu entendi, porque eu quero ter um pretexto para falar com as pessoas que eu quero falar e que eu tenho curiosidade de saber as coisas. Melhor profissão do mundo, né? Não sei, para você talvez. Eu te falei, mas quero falar assim publicamente como foi importante aquilo, sua coragem, sua entrega, de colocar a gente dentro das manifestações, manifestações que são novas, que você está ali andando e você dizia agora, eu não sei para onde eles estão indo, agora eles sumiram, agora coisa tão bacana assim, muito. Espera aí que eu estava ouvindo o Zé Miguel com o Ziliel. Mas achei mais aquilo, um negócio que é bem de jornalista mesmo, assim, de grande jornalista. Eu acho que muitas coisas vão te acontecer assim com esse seu faro jornalístico, mas isso já é uma coisa muito importante, muito legal enfim, obrigada. Poxa, obrigada, que honra. Obrigada. Foi muito, eu acho que foi muito emotivo para mim estar ali também, especialmente nesse momento de pandemia e aí eu acho que isso, quando a gente sempre tenta botar a emoção de lado, né, quando a gente Ah, vai, enfim, fazer alguma reportagem, alguma coisa assim, e ali meio que não tinha como, assim, acho que ali foi um momento de extravasar a pandemia e protestos e manifestação, então eu acho que isso deu, enfim, foi uma emoção sincera que estava ali, que eu acho que acabou passando um pouco, enfim, tirou aquela quebra da lente da câmera, assim, sabe, que deixa tudo mais frio, então eu fico muito feliz de, enfim. foi uma grande coisa que aconteceu, assim, muito bacana. Bom, Parabéns. obrigada. Mas vamos falar de música, então. Vamos lá, vamos lá. Você consegue baixar um pouco o teu celular para tirar um pouco do teto da Deixa eu cabeça? ver. Esse negócio, Tá, talvez. ó. Tá. É, Talvez ele comece a cair, aí você me pede de não, novo. tá, tudo bem, não tem problema. É uma gambiarra aqui, uma geringonça. Ah, Tá. eu entendo perfeitamente. Então, eu quis conversar contigo porque eu tenho muitas curiosidades a respeito de letras de certas canções. E por isso que a live se chama Por Trás da Canção, né? Enfim, é um nome meio óbvio. É, e, e aí eu escolhi, quando eu comecei a pensar sobre quais as canções que eu escolher pra gente falar e que eu ia propor, eu descobri uma coisa que eu acho que tem uma ligação com o mar que eu não sabia, apesar de, enfim, eu sabia da trilogia dos discos, mas eu fiquei muito surpresa com ver essa conexão assim maior do que eu achava que era com o mar. Então eu acabei escolhendo músicas que têm essa temática, eu acho, marítima. Ai, desculpa. De novo. De novo. Imagina. Imagina, imagina. Tá em casa, eu até tô tomando uma kombucha, tá? Desculpa. Ah, Mas então, aí eu achei engraçado essa conexão com o mar, enfim, sei lá, porque eu me identifico muito com isso. E aí eu queria começar falando de Lá Lá Lá. É Lá Lá Lá, né? Ou esqueci um lá, deixei um lá de fora, ou tá certo? eu acabei editando essa canção, demorei para fazer. E ela teve um momento em que eu cheguei a editar como lá. Mas aí achei que lá, depois quando gravei no disco, eu falei, não, lá, lá, lá. E depois existe uma canção americana, lá, 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 mas aí não tem os acentos, né?
em português, lá, aí elas fazem toda a diferença. Certamente não significa algum lugar, é só um durudu. Porque uma coisa legal do lá é meio que é, serve, não é a única função que o lá tem, mas serve para quando você não tem o que dizer. Você diz lá. Essa canção tem uma coisa assim que é esse lugar que não é lugar, essa coisa que sobre a qual o Schopenhauer fala no A Vontade da Natureza. Ou seja, o que faz a onda levantar? Né? Ela levanta, ela tem esse destino de levantar e quebrar. E como todas as coisas, né? E essa ideia, então, ela dá o que tem para dar e ela se cumpre onde não tem lugar e palavra não há, porque essa vontade da natureza não tem palavra para isso, né? E o que faz a onda quebrar, o que faz as ondas todas quebrarem, essas sequências, é a natureza, na verdade, né? Uhum. E aí tem essa coisa de língua portuguesa, do lá, e que ainda por cima é uma nota musical, e a ideia do lá. Assim, muitas coisas. Um lugar que não é nem borde, nem beira, entre o Uhum. ar e a areia, e esse lugar marginal, vamos dizer assim. Eu fiquei curiosa, eu fiquei tentando saber o que exatamente isso que você está falando. Onde era esse lugar? Que lá é esse, né? Você fala lá onde a onda dá o que tem para dar antes de quebrar. Começa assim, né? É, Onde não tem lugar, nem onde, lá, nem onde, onde não é lugar. onde não é lugar. Esse onde, lá, onde, ele não é um lugar. Ele não é um lugar. O que é que faz a onda quebrar? E aí as palavras para isso, mesmo se você tratar como uma coisa científica, vai faltar palavra para isso. Então, lá. Aí fala, lá entre o mar e a areia. É isso? Entre o. Eu peguei aqui. Vai. Porque Eu peguei minha cola aqui também. Eu confesso que eu tava sem bateria no outro celular, que é onde tem a minha cola, mas agora ele. não, tudo acontece, né, na hora da live. Tudo é um A horror. internet. Não, é um desastre. É um desastre. Ó, Mas tudo bem, porque a live é nossa, a gente faz o que a gente quer, né? Então, peraí. Vamos ver. Vamos ver que eu sei que eu te mandei isso por e-mail. Eu peguei as letras. agora eu tô lembrando. Achei. Onde não há lugar, nem lá nem cá. Lá para o Então, que palavra não há. esse Lá. onde é o quê? Onde é para dizer lugar. Onde é? Em que lugar? Mas este onde de que a gente está falando não é lugar. E aí tem essa brincadeira de nem lá, nem Nem cá, cá. lá. Lá para que palavra não há. Então, nem lá, nem cá, lá. Tem esse cala Uhum. para o que palavra não há. Lá entre o ar e a areia, porque aqui poderia ser uma imagem assim de o mar e a areia, que também é essa margem, né? Mas acontece que a palavra entre o ar e a areia, as duas palavras começam do mesmo jeito, né? Onde a onda balança contra o que margeia. Tem alguma analogia aí? Não, de vida não. Ou é um devaneio. É um pouco essa coisa da força da natureza e dessa ideia de água mole em pedra dura. Tanto Então, bate de que fura. é, que é isso, a onda levanta e quebra. Uhum. É, não é a Entre... intenção dela furar a pedra, ela
levanta e quebra, levanta e quebra, levanta e quebra. É um trabalho do mar sisífico, se é que existe essa palavra. Aquilo... Olha, eu levei um tempo fazendo essa letra porque eu queria que ela ficasse muito simples, assim. Mas ela não é simples, eu não acho ela simples. Eu acho ela, não sei, ela me dá espaço para muito devaneio, assim, muitas imagens, uma coisa muito. Tipo, bom, eu te falei que eu tô fazendo aula de surf, né? É. Então, então, assim, primeiro que eu acho que ela é uma música muito de. Quando eu vejo essa letra, é como se eu estivesse vivendo aquele cenário. E é uma coisa que pra mim é como se fosse uma coisa num sonho, assim, sabe? Uma imagem meio fog e todas esses lugares que a gente. Que não existe exatamente um lugar, mas que é por ali entre as coisas, na entrelinha das coisas. E aí, quando você fala, por exemplo, aqui, lá onde a onda dá, o que tem para dar antes de quebrar, cadê? Onde a onda balança contra o que margeia, a coisa do surf, pelo menos, é um negócio assim, de que eu aprendi muito sobre a vida. Eu já comecei a surfar pequenininha, assim, mas depois parei e agora tô tentando retomar, porque eu tinha desistido, Porque é um esporte que te dá muita porrada. Muita. E é um esporte que eu, pessoalmente, tenho medo. Eu tenho medo daquele momento de você rema, 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 aí você olha a onda de cima e parece que tem um buraco na frente. E aí aquela coisa do 1, 2, 3 e vai se jogar ou não vai se jogar? E aí só Deus sabe o que vai acontecer, porque a onda pode fechar, ou não, ou pode abrir. E aí você tem aquela sensação que é a sensação que todo surfista quer, que é quando aquela onda abre, aquela parede, e aí você vai dançando nela, sabe? Vai, 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 vai. É uma sensação que é inexplicável. Sei lá, adrenalina misturada com serotonina, ou sei lá o que acontece naquela hora. De serotonina. Agora, se ela fecha, se você erra e você cai e ela estoura em cima de você, é isso, é o que onde a onda balança contra o que margeia. Não dá pra você ir contra, entendeu? Você não pode, você tem que cair e você tem que, sei lá, respirar fundo antes de cair, soltar o corpo e deixar a onda te levar, porque não adianta, você não vai conseguir nunca ir contra a onda. Nunca. Então, e ela vai passar. O legal, a metáfora da vida, etc. E tal, é porque ela vai passar. E aí, se você não lutar contra ela, ela vai passar. E aí você volta e respira, entendeu? Mas, então eu tenho essas imagens, assim, quando eu escuto essa música. Uma coisa meio doida, assim. Não, mas é um princípio, você está fazendo uma coisa você está fazendo uma coisa na natureza, é uma loucura ir contra, né? Sim, é bobo, é tolo você querer ir contra o mar, né? Exatamente. Mas que às vezes a gente no início tenta lá, né, ir contra a correnteza, contra a maré, contra essas coisas. E aí você fez Príncipe das Marés, né? O Príncipe das Marés é uma música do Péricles Cavalcante. Uhum. E cadê ela aqui? O Péricles tem essa coisa impressionante, assim, quando você provoca, quando você pede uma coisa, ele leva 10 minutos, vem com um negócio assim, parece estar brifado 6 meses, é muito legal. E eu pedi para ele 2 canções para o meu disco de mar, meu disco Maré, que é o segundo. Uhum. E ele fez, e era o Porto Alegre, que é amarrado no mastro, tapando as orelhas, que é a coisa de Ulisses curtindo a vida com Calypso enquanto aquilo aconteceu. Assim, não, o Péricles quer dar uma ideia que ele não ficava só assim na beira da praia, quero voltar para Ítaca. Não, ele se divertiu. Eu acho engraçada essa versão.
E aí gravei. E aí a outra que ele fez foi Príncipe das Marés. E eu cheguei a gravar, o Cassim tocou e tudo, mas não, eu não gostei do canto, sabe? Tinha qualquer coisa ali que não ficou tão simples como a canção é. Quer dizer, a canção é complexa, mas ela se apresenta de forma simples, que é uma característica forte do Péricles, né? Aí eu achei que não estava, meu canto não estava à altura da canção, assim. E aí gravei agora no Margem. O, o, eu não gostei da minha guitarra, eu achei datado, tinha sabe, umas coisas. Eu ia te perguntar o que você não gostou na primeira vez e o que gostou agora. Não gostava de tudo da canção, de tudo, não gostei de mim. Achei que, Sim. sabe? Aí gosto dela no Margem, acho que continua tendo a ver com Margem. Ficou uma em cada disco, portanto. E Mas a de aí, agora você gosta. Você gostou. Eu tô falando da tua interpretação. aí, Agora claro, você fiquei gosta. o tempo todo assim, porque também era uma gravação, pode ser que faz diferença um dia. Aquele dia não saiu legal, mas aquele era um dia, bom, a mixagem que eu tinha não me convencia. Aí eu falei, Entendi. não, deixa aí, decantando. E aí gravei no outro disco. E aí é muito lindo essa coisa do. Bom, você é surfista, eu não tenho muito o que te dizer aqui, mas É, essas claro. imagens que ele faz, assim, a minha terra é o mar, ele E vai a Terra e o Mar é muito localizando. lindo. E o mundo dele, o habitat dele é o teto curvo do palácio. Ele está sempre fazendo essas metáforas. A onda vai me carregar, o meu Uhum, cavalo é o mar. uhum. Essas imagens são belíssimas e ainda termina com essa ideia de. Aí eu caio, porque também é suposto, né? Uhum. E eu caio e estou pronto para recomeçar. E Caio aí ileso, levanto. Estou pronto para estou pronto recomeçar. para recomeçar. O meu amor é o mar, é onde ele põe o amor, né? Eu caio, né? Tomo uma vaca, se diz isso ainda. Acho que se diz. Toma uma vaca. Isso fala lá no sul, né? A gente somos as duas gaúchas. Eu sou de Porto Alegre É, também. Você é de Porto Alegre, né? Porto sou. Alegre, Porto Alegre. Pois É. é. E aí você deve passar por isso também, de falar várias coisas. Agora acho que não mais, você já está um bom tempo aqui, mas eu falo certas coisas que ninguém entende que eu falo. Eu falei esses dias, eu preciso fazer um rancho no supermercado. Vamos fazer o quê? A gente, um rancho, ué, com a compra do mês. Ninguém entendia. Ninguém sabe. Esses dias eu falei também. Essa foi, tava no trabalho, tava ao vivo na Globo News. Eu falei, era uma matéria lá em Nova York sobre esses patinetes elétricos, que existe essa polêmica de autoriza, não autoriza, ele pode regulamentar, não pode regulamentar. E aí a gente estava falando disso, dessa polêmica, e aí veio um menino de patinete e ele pechou num pedestre. E eu falei, veio um menino que acabou de pechar, não sei aonde, a Leilane, que tava aqui, não sei se ela tá aqui ainda, ela olhou pra mim com uma cara. O quê? Falei, desculpa, bateu, atropelou. Então É acontecem essas bom. coisas. Mas enfim, a Eu não vaca, lembro eu acho agora, que. sim, mas eu passei muito por isso aqui no Rio, dizer umas coisas. Agora eu não lembro, mas era muito comum logo que eu cheguei. Assim, É, uma hora você diz uma frase, aí dá uma é, desconexão. parece que cai um negócio, dá um. E na Bahia também, quando eu vou à Bahia, eu também não entendo várias coisas. Eu adoro a Bahia, enfim, uma vez por ano tento ir. E eu fico, o que vocês estão falando, gente? O Irã que veio aqui falou também, o que ele explicou que era engraçado? É... enfim, não vou lembrar também. Mas várias coisas, várias coisas. É muito legal essa coisa do Brasil, né? Você gosta muito de literatura e de língua portuguesa e tarará, essa coisa de estudar as gírias e os vocabulários, os dialetos de cada lugar. Eu É, acho muito legal isso. E eu aprendo, parte da curiosidade
por falar das letras das canções também, é porque eu já aprendi muita coisa, muitas palavras que eu desconhecia através das músicas, assim, quando eu era menor, principalmente, claro. Hoje em dia já não acontece tanto. Mas especialmente escutando, sei lá, Caetano Veloso, qualquer. Nossa, eu lia as letras do Caetano, ia pro dicionário, entendeu o que era. Bom, E isso eu acho que a música tem tem, né? esse poder, assim. Enfim. E aí, por isso, essa interseção aí da poesia, enfim, da gramática e que vai para a língua e poesia com música, que a gente vai para Os Ilhéus, que é a poema do Antônio Cícero. É isso, né? Me corrija se eu estiver errado. É um poema do livro dele, A Cidade e os Livros. Cidade e os Livros. E aí, que você também gravou, e eu não sei se. Eu não sei o que você sabe dessa letra, na verdade, além do que você deve, com certeza, deve saber muito mais do que nós que escutamos ou lemos o poema. Mas você, sei lá, você sabe o que está nas entrelinhas desse poema? A história dessa canção é interessante, porque é um poema do livro dele. Aí o Zé Miguel Wisnik musicou o poema. Uhum. E me mandou, não sei se foi ele, se foi o Cícero, enfim, fiquei com uma demo muito bem feita, assim, nem parecia demo, do Zé Miguel cantando essa música no piano, que é uma coisa maravilhosa, assim. E eu me apaixonei por essa música totalmente. E eu ia gravar no Maré também. Mas aí o Maré tomou um outro rumo de disco de mar, assim, foi para outro caminho, enfim. E eu continuei pensando nos Ilhéus. E aí, um dia eu encontrei o Zé Miguel, a gente falou sobre a canção. Ele disse assim, olha, você vê que o poema diz uma sombra pode vir do céu. Mas eu, no piano, musicalmente, eu musiquei, eu perguntei, porque me dava essa vontade, vinha naturalmente, eu cantava uma onda pode vir do céu. E aí perguntei, Cícero, eu posso dizer uma onda? Aí o Cícero disse, pode, porque a ideia é uma sombra ou uma onda pode vir do céu, é uma ideia do tipo, pode um meteoro bater aqui e acabar com tudo, como já aconteceu. É um imaginário de predador que a gente tem, né? Do predador, que é esse medo de estar tudo agora mesmo pode estar por um segundo, a gente não sabe. Né? Então ele está dizendo isso, uma sombra pode vir do céu, imponderável como as nuvens, ou seja, aquilo que a gente estava dizendo, nada se pode quanto a isso. Imponderável como as nuvens. E cair no dia feito um véu ou a tampa de um ataúde, ou seja, blum, veio essa nuvem, a gente não sabe de onde, a gente, né? Também isso também pode ser visto exatamente como, para usar um verso dele mesmo, Antônio Cícero, já que a morte cai do azul. Não se pode nada. Então, do jeito que isso pode acontecer, né? Acontece individualmente, isso pode acontecer no planeta, como já aconteceu. Nada nos garante que aqui no meio da live caia um meteoro. Né? Pois seria. Enfim, vivemos com isso, né? Claro. E aí, nada impede que se afundem neo-atlântidas e arranha-céus, ou seja, que tudo que a gente tem agora vire fundo do mar, praticamente, né? Que é um caminho futuro, a água subir, as geleiras derreterem. E aí é nesse sentido também que é um parêntese aqui, que eu acho essa canção irmã de Futuros Amantes do Chico. Eu ia falar disso agora, os escafandristas virão. Porque é a mesma ideia. Que é a mesma ideia. Juro que eu ia fazer esse parênteses. É mesmo? Juro, eu ia falar que eu esperava ela parar de falar.
e vou perguntar se é muita loucura eu conectar isso com futuros amantes. Nenhuma loucura. A ideia é o seguinte: você já foi a Roma. Quando você Já. vê, quando você vai lá ver o parlamento, onde estava Júlio César, onde estava Augusto, cada vez é mais para baixo, né? Tem uma coisa Uhum. física no negócio da civilização que você vai indo. Então, se Entendi. há uma Atlântida, ela é em um nível mais baixo. Quando você faz assim aquele corte longitudinal de torta em escavações arqueológicas, você vai vendo As aqui camadas. as camadas, o tempo, essa civilização que usava essa argila, depois evoluiu, passou a usar não sei o quê, depois tarará, tarará. Então, a ideia, tanto de futuros amantes como dos ilhéus, é que estamos falando no futuro, estamos falando que o nosso tempo aqui, nossas questõezinhas vão ser vistas no futuro, quando a gente estiver bem lá embaixo, né? Mas esse futuro não é uma hipótese, né? Esse futuro é o que está acontecendo, é o que vem acontecendo. As Uhum. águas estão subindo, isso é fatal. Então, eles adiantam a questão. O Chico falando dessa coisa, imagina escafandristas, não sei quantos anos depois, lendo cartas de amor, para entender que civilização era aquela. Isso é Engraçado. lindo demais, né? Parênteses para Chico Buarque. Né? A pessoa não sabe escrever, mas aí manda uma letra do Chico Buarque e funciona, né? Em geral funciona. Aí as pessoas têm que estudar aquela civilização. Então é isso que ele está colocando. Já fomos, e o que será esse olhar? E os ilhéus. Então, ele diz aqui, nossas cidades luzes, imagina Paris, Uhum. a Europa Eu nunca inteira. tinha pensado em Paris. As, Cidade... é a cidade que ele ama. Também tem isso. Né? Faz sentido. Ele bota, inclusive, a cidade que ele ama lá embaixo. E que nossas cidades luzes submersas se tornem mausoléus. Aí, em arquipélagos, os ilhéus, em arquipélagos meio quer dizer que ah, as águas estão subindo, então o que vai sobrar de terra é muito menor. Nós somos já arquipélagos. A Terra já teve outro formato. A África se soltou, os pedaços se soltaram. E isso vai continuar acontecendo. Então, o que ele enxerga aqui é que teremos mais água do que terra, então são arquipélagos, talvez né, não seja uma Europa inteira, uma coisa, sejam ilhas, sejam um Uhum. pouco essa. Ilhotas. E essas pessoas estarão, então, passeando, a imagem é essa, maravilhados, como nós somos, maravilhados com a natureza, Maravilhados em Creus. ou seja, como é que pode Uhum. tudo isso, como é que pode tanto, enfim. Eu amo essa, acho que é a frase que eu mais gosto desse poema, dessa canção, que é devotados a insolúveis questões, porque eu acho que é um pouco de todo mundo. E acho que reflete um pouco. Eu me identifico demais com isso, essa coisa da gente ser devoto e ficar pensando e repensando e tentando entender tudo, e se a gente não entende nada. E muitas dessas coisas nem são possíveis de serem compreendidas, seja lá o que. E a gente fica lá tentando entender o que não pode ser compreendido. Não sei É, se é, não sei se é isso, mas é isso que eu entendo disso. ele é engraçado que o Cícero é poeta e filósofo. E aí as pessoas perguntam para ele como é ser filósofo e poeta ao mesmo tempo. E a resposta dele depende do que você considera ao mesmo tempo. Que é muito legal. Mas aqui a gente vê essa ideia filosófica de
maravilhados, incréus e devotados a insolúveis questões. São as mesmas questões. Lá de baixo, lá do Augusto, do Júlio César, tarará, as questões são as questões filosóficas. Quem somos, Para de onde onde vai? viemos e para onde vamos. Antes que algum algoritmo descubra isso, era bom que a gente descobrisse. Mas eu vejo isso, eu acho que seria uma resposta para ele de como ser poeta e filósofo ao mesmo tempo. Que eu entendo que ele diz que filosofia é um assunto. Quando ele está filósofo, ele está filósofo. Quando ele É está uma poeta, ele tá coisa. poeta. Mas nessa canção, quando ele está dizendo isso e devotados a insolúveis questões, né? É. Espuma, areia, fúteis e ardentes caminhadas ao léu. É a vida da gente em qualquer tempo, né? É isso que ele está Peraí que eu dizendo. me perdi, cadê? Devotados a insolúveis questões, espumareia, fúteis e ardentes caminhadas ao léu. Espuma e areia que continuam. Fúteis e ardentes caminhadas ao léu. É lindo demais, né? Nossa, é lindo. E é lindo porque cada. Deixa eu pensar. Sabe o que que eu acho? Nossa, eu fico muito intrigada com isso. Porque uma coisa é você escutar, você escuta a canção e aí você faz certas conexões. Aí quando você vai ler, você faz outras conexões. Então, por exemplo, devotados a insolúveis questões, espuma, areia, fúteis e ardentes. E eu tô vendo que é uma coisa completamente burra agora isso. Mas pra mim, fúteis e ardentes estava se referindo à areia e à espuma, o que não faz nenhum sentido. Não, Fúteis e Ardentes São caminhadas as caminhadas ao léu, óbvio. ao léu. É, mas que engraçado isso. Eu só me dei conta disso agora que eu fui Não, ler o negócio. é a coisa de musicar poema. Esse poema é super bem musicado. Mas não é para qualquer um, porque realmente você pode criar ou sentidos outros. Quando você cria sentidos mais, né, ou que tem a ver, mas assim, você criar uma coisa que não é pela divisão rítmica, melódica e tal, é o grande desafio de você musicar. É quase o mesmo desafio de traduzir. Você tem que passar aquilo. É difícil, deve ser difícil pra caramba. Bom, então, aí vai, uma sombra pode vir do céu. Tá, que é a mesma ideia, né? Imponderável como as nuvens, cair no dia feito um véu. Aí repete. A letra é isso. Hã? A letra é isso, né? A letra é isso. Depois só repete. É que repete. Mas é impressionante. Isso que é poesia, quer dizer, tocar nessas questões todas num poema desse tamanho, de sei lá quantas linhas. É. E a coisa da música, de musicar. Quem que falou que. Não sei se tu concorda com isso, que o poema ganha mais força quando musicado, quando dito, quando cantado. Depende. Depende, tem. Mas antes da gente entrar nisso, eu estava ouvindo aqui, antes da gente começar a conversar, eu estava ouvindo a gravação do disco do Zé Miguel, porque eu me acostumei, aprendi a canção, aprendi a cantar com a tal demo. E aí eu vi que aqui o arranjo quando a gente se acostuma com uma demo, que é uma coisa mais intimista, mais relaxada, do compositor só com o instrumento, fica muito difícil depois gostar mais da gravação original, que é, entendeu? Profissional, com tudo no lugar. Tem uma espontaneidade ali, uma coisa qualquer. Uhum. E aí eu estava ouvindo agora a gravação dele, que eu já tinha ouvido, mas não tinha prestado atenção. Em algum momento do arranjo entra uma coisa de quintas, que é um negócio japonês, para remeter uma sonoridade japonesa. Por quê? Porque aquilo que eu estava te falando, ele perguntou, o Zé Miguel perguntou para o Cícero, eu tenho vontade, musicalmente me dá vontade de dizer uma onda pode vir do céu.
Pode ser uma onda? Aí o Cícero disse, pode, porque é uma onda, uma sombra, um asteroide, enfim, pode. Então ele passou a cantar sempre uma onda. Depois lá no meio ele diz uma sombra e no final ele volta e diz onda. E isso logo que eles fizeram a música. Aí o que aconteceu em 2000 o disco dele é de 2011, eu sou ruim de data, mas o que aconteceu? Aconteceu o tsunami no Japão. E isso, aí eles se falaram. E isso ficou. A canção ganhou essa, vamos dizer, atualidade, talvez, porque uma das coisas que é essa onda que pode vir do céu, isso cabe para o tsunami. Não é para o planeta inteiro, mas é uma imagem que a gente tem. Eu tenho tatuado nas costas a grande onda do Okusai, porque ela é como se fosse um tubarão, ela é um predador. E é uma coisa, não é uma coisa da imaginação, tanto que os animais sabem, os animais se salvam, os humanos não. Então a gente fica fazendo canções, poemas, tentando lidar com esse medo. Na hora que ele acontece, os bichos sabem o que fazer, a gente não sabe. É impressionante. Mas essa canção ganhou essa coisa. O Zé Miguel gravou depois do tsunami, sendo que essa conversa pode ser onda, Cícero, é antes do tsunami. Antes do tsunami. Então, aconteceu isso. E aí, agora eu estava escutando aqui que ele coloca ele faz uma citação assim, ele até diz aqui uma coisa. Você consegue dar um play aí? Será que a gente consegue escutar? Tá na mão? Ele diz assim, canção sobre um poema de Antônio Cícero, que faz parte de A Cidade e os Livros. Como Cícero é, ao mesmo tempo, poeta, filósofo e autor de hits com Marina e Lulu Santos, eu só faço isso a live inteira. Desculpa. Imagina. Canção sobre um poema de Antônio Cícero, que faz parte de A Cidade e os Livros. E como Cícero é ao mesmo tempo poeta, filósofo e autor de hits com Marina e Lulu Santos, eu musiquei o soneto pensando em certas baladas como as de Lulu. Ele fala que soneto, mas eu acho que não é um soneto. Eu não estou com a forma, mas eu acho que não é um soneto. Enfim. O tom, aí ele diz assim, o tom apocalíptico das palavras ganhou estranha atualidade com o tsunami no Japão. Ele não entra na conversa com o Cícero, mas é verdade que essa canção, infelizmente, ganhou o evento do qual ela está falando. E que isso pode acontecer. Tem uma coisa engraçada assim, no começo da pandemia, que algumas pessoas diziam: eu estou aflito porque eu não sei o que vai acontecer. Aí, mas quando é que você soube o que ia acontecer? Entendeu? Os deputados a insolúveis questões que ele pode ter falado dos filósofos, mas é o que eu estava querendo dizer. A gente não sabe. A gente nunca vai saber o que vai acontecer. É melhor. Aí é que vem a questão. É melhor saber que não sabe ou... Bom, mas uma vez que você sabe isso, você deixou de ignorar a questão. Então, é como o Alberto Caeiro. Ou você ignora tudo, ou se você começa a ter consciência dessas coisas, depois você não volta atrás. Então, você carrega essa... Você segue dedicada em insolúveis questões. É uma pergunta difícil de ser respondida, se é melhor seguir dedicadas em Alguns filósofos dizem que todo o problema é ter a consciência, que é muito melhor não ter, mas você, para saber disso, você tem que ter a consciência. É verdade. E aí, faz como? Resolve como? Faz reportagem. Eu tô tranquila que eu não tenho... Tu que tem que responder isso, eu só faço a pergunta. Não, mas é uma
pergunta importante, a resposta é o de menos. É porque essa é uma pergunta que não tem... Essa é uma pergunta meio ovo a galinha, sabe? Uma onda pode vir. Eu acho que ele... Deixa Dá para ele ouvir? se fazer presente na live, Adriana, porque ele tá entrando. Você tá brigando com ele, ele não tá. Dá para ouvir? Tá. E nada impede que se afundem Neo Atlântidas e arranha-céus. Ou que nossas cidades, luzes submersas, se tornem maus léus. Em arquipélagos os ilhéus pisarão ruínas do mito, maravilhados e incréus e devotados a insolúveis questões, espuma, areia, fúteis e ardentes caminhadas ao léu. Uma onda pode vir do céu, imponderável como as nuvens, e cair no dia feito um véu, ou a tampa de uma fonte. E nada impede que se afundem Neo Atlântidas e arranha-céus. Imagina Nova York embaixo Nossas d'água. cidades, Luzes luzes submersas se tornem maus léus. em arquipélagos dos ilhéus pisarão ruínas ao ruído, maravilhados e incrédulos e devotados a Insolúveis questões, espuma, areia, fúteis e ardentes caminhadas ao léu. Isso eu lembro, na demo. É uma coisa do Japão. Bonito. E a coisa do Japão veio antes do tsunami também. Não, a coisa aqui ele já está citando, aqui como ele diz, né? Ah, e ele já fez. Ganhou Desculpa. estranha atualidade. Então, Verdade, quando ele foi verdade. gravar, ele fez isso. Verdade, entendi. Você falou de Nova York, imagina Nova York inteira debaixo d'água. Tem um livro que eu acho que chama... Puxa vida. Nova York 2000 e alguma coisa. Tem que ver a data, acho que é uma data, é um ano. Mas é dentro dos anos 2000 alguma coisa, espero que não seja uma profecia. Que faz esse retrato assim, de Nova York por causa do aumento do nível do mar e etc. Que inclusive eles já estão construindo no plano da cidade, planejamento urbano da cidade, todos esses parques que estão sendo feitos em Manhattan, nas laterais, assim, beirando o rio, é um pouco um planejamento urbano pensando no aumento do nível da água e como proteger a cidade da água que está se Que aproximando. vai chegar. E vai chegar em algum momento. A gente não sabe quando, mas vai chegar. Mas já existe isso. E aí tem esse livro que traça esse cenário, fala desse cenário de uma Nova York apocalíptica e submersa. E eu agora não lembro o ano e nem o nome do livro é isso, Nova York 2000 alguma coisa, depois eu posso ver. E eu tenho uma coisa com essa ideia de Nova York, talvez porque muitos filmes já foram feitos mostrando Nova York completamente destruída, né? Tudo que acontece, seja invasão de extraterrestre ou tsunami ou não sei o que, sempre mostra Nova York destruída, né? Quando Hollywood fala disso, sempre Nova York que se ferra. Então, sempre tem aquela cena, né? Enfim, do Empire State ou sei lá o que, sendo atingido, destruído. E eu não sei, acho que isso ficou no meu inconsciente de alguma forma, mas eu sempre penso nos ratos. É bizarro, assim, porque tem aquela coisa que dizem em Nova York, né? Que tem, sei lá, 4 ou 5 ratos para cada pessoa, para cada ser humano.
em Nova York de tanto rato que tem na cidade. Então, a minha ideia de uma Nova York apocalíptica é uma Nova York em ruínas, cheia de ratos, onde Cheio de nada. não tem gente, mas os ratos estão lá sobrevivendo. Ratos aquáticos, né? Ratos aquáticos. Ratos aquáticos, é. Sofre uma mutação, sei lá. Já que a gente está falando de cenários apocalípticos, né? Vai saber. O que eu ia te falar sobre isso ainda, sobre os Ilhéus? Bom, alguém perguntou o nome do poema. O nome do poema é Os Ilhéus. Os Ilhéus. Os Ilhéus, exatamente. E alguém perguntou... um recado. Posso dar um recado? Sim. Eu divido apartamento com uma grande amiga lá em Nova York que chama Mariana. A Mariana, a Má, tem uma namorada que é francesa, que é a Caroline. E a Carol, ela é musicista e toca violão. Na verdade, ela é professora, ela é francesa, mas ela dá aula de espanhol em Nova York. É um negócio... Uau. Mas ela estudou música muitos anos na França e tal, e ela toca esquadros. É esquadros, Má? Me corrija se eu estiver errada, Má, tá aqui. Ela toca esquadros no violão e ela canta com sotaque francês tão bonitinho. E ela tá falando disso pra Adriana, que a Carol canta esquadros em francês. Então, tem recado pra manda dar. pra mim uma gravação, quero ver. Vou mandar. É muito bonitinho. E ela canta o pato também. Ela adora o pato, então ela fica cantarolando o pato em casa, assim, é muito engraçado. O pato é demais. O pato é demais. Bom, aí alguém pediu aqui, e eu acho que vale a pena te passar algumas desses pedidos. Eu nunca soube o que fazer com as vírgulas. Como é que é? Qual é o nome mesmo? Pergunta difícil. Peraí, vou te salvar, calma. Dessa vez? Dessa vez? Acho que é dessa vez, né? Vamos ver aqui, peraí. Eu nunca soube o que fazer com as vírgulas. Conheço umas palavras miserais. Não sei o que quer dizer a metáfora. O que eu digo me vem das vísceras. Nunca mais vou me enganar com você. Fique comigo na memória. Não sei um outro jeito de dizer. Estou indo embora da nossa história, dessa vez de vez. É aquelas canções tipo, mentira! Dou risada do grande amor, como é que é? A letra é tua? Letra e música. Letra e música. Entendi. Cara, eu acho que eu não vou fazer nenhuma pergunta sobre essa música, porque eu acho que ela deve ser... Ela é recente, né? Ela é recente. Ela tá no disco, ela tá no último disco. Ou pelo menos estava no show. O último disco é o Só, mudou. O último é o Só, claro. O último quando a gente vivia ainda. Isso, quando tinha mundo. Era dessa vez. Eu não lembro direito. Disse que é engraçado que ela nem estava na minha lista para o disco. Aí o Murilo Alvesso, que faz os clipes, que gravou os shows, enfim, que a gente trabalha junto. E eu fui mostrar uma coisa para ele do nosso trabalho, uma reunião, e atrapalhada assim, com esse laptop, apertei na canção errada. Não era que eu queria mostrar. Aí ele ouviu e falou, o que é isso? Aí ouviu, as pessoas pararam, sabe? Teve um negócio que não é toda hora, assim. Aí todo mundo ficou me olhando assim, tipo, que louca, essa canção não tá no disco. Eu falei, não tá. E aí eu vi que ela tinha uma força. Uma força. Que eu não julgava, assim, que as pessoas pararam tudo.
a gente está trabalhando num disco com, sei lá, 8, 9 canções. Aí você mostra a canção errada, todo mundo bate. Poxa, que bom, né? Isso deve ser uma sensação ótima. Quer dizer, Não, aí, sei lá. essas coisas, né, esse tipo de coisa você só pode acolher. Não tem por que dizer. Que nem a onda, não vai lutar contra. Não é, porque as canções estão falando outra coisa, porque meu conceito do álbum, nada disso tem a ver com as pessoas Receberem a música. fazerem aquela cara, as caras que eu vi, assim, sabe? Tipo, eu que não prestei atenção, sei lá, a gente faz a canção, não sabe. Faço canção agora e termino agora. Nem eu sei se é boa ou não. E as pessoas é que vão eleger, vão conviver, vão detestar, sei lá. Não dá para saber. Mas uma reação como essa... Não dá para ignorar. Eu fui aprendendo também com a experiência que... Sabe, que tive momentos assim, a gente vai, eu acho que evoluindo nessa coisa, não, meu projeto é esse, vai ser assim, eu vou fazer assim. Uhum. Isso tem um lado que é mais fácil. Porque você põe aquilo na cabeça e não importa o que acontece. E eu fui aprendendo e gostando mais de trabalhar, ao contrário. Tudo que acontece é incorporado. Errou o acorde no ensaio, na gravação. Mas o erro ficou mais bonito. Então, a partir de agora, faça sempre errado. Essas coisas. Tem que estar ligado no que está acontecendo. Mas é verdade que isso dá um pouquinho mais de trabalho. Você precisa dar atenção, ficar olhando as coisas, do que dizer vai ser assim e eu resolvi que vai ser assim. Vou lutar contra todos os sinais e vai ser Eu gosto de ouvir. Eu, na verdade, gosto de ouvir. Por isso que eu trabalho com pessoas que compõem também. Que não são só músicos. Eles olham para as composições do ponto de vista compositor. Não é que é superior ou inferior a um músico que não seja compositor, mas é um jeito de olhar a canção que a mim me interessa. Então, aquilo vem muita contribuição quando você ouve, quando você está aberto. Assim. Sem dúvida. E eu imagino que sei lá, na teoria você pensa, tem uma concepção tanto de uma música ou da letra ou do álbum, sei lá, e no momento que você começa a de fato fazer aquilo, sei lá, ir pro estúdio, no teu caso, enfim, não sei exatamente como é o processo, mas às vezes não funciona como na teoria ou o contrário, ou alguma coisa que você acha que não vai funcionar, funciona muito. Não sei se acontece isso, eu tô falando isso de uma experiência completamente pessoal da minha profissão, que é quando você vai fazer um roteiro de uma reportagem, você tem todo o material ali separado, você tem as entrevistas, você tem as imagens, e aí você seleciona aquilo e separadamente você faz o texto, faz o roteiro. E aí depois você vai para a ilha de edição, e aí você marca no roteiro, aqui é o minuto tal, você coloca a frase tal, a imagem tal, não sei o quê. Aí depois vai para a ilha de edição. E é um negócio que você acha que que fica lindo no papel, quando vê no vídeo não tem nenhum impacto. E aí, poxa, que saco. E aí é um grande problema quando a gente trabalha essa coisa do jornalismo diário, que não tem tempo, né, exatamente de mudar as coisas, porque é até uma fábrica, tem que tudo. Mas enfim, então não sei se acontece. Imagino que deve acontecer várias surpresas no processo de fazer um disco. Eu acho que essa que é a parte boa, assim, que a gente já sabe. Você sabe que você pode chegar na ilha com todo aquele material e aquilo que você está imaginando não dá certo. Então, se a gente já sabe que isso faz parte, você já vai mais... No fundo, você tem lá um plano B. Aí a pessoa escuta as pessoas. Não, faz assim, faz assado. Eu gosto de trabalhar muito mesmo, né? Você tem uma coisa que você não... Tá, vamos lá, vamos fazer e alguma coisa acontece, aquilo se revela muito mais legal, muito mais importante. Essas surpresas que são, né, são ótimas. Você tem muita música escondida, assim, ou guardada, ou que não pensa em colocar para fora e tá aí na gavetinha? Não, eu não tenho muita, não. Eu não componho muito. Eu
eu fiz essas canções na pandemia, do Só, que eu tenho dito que eu acho que eu queimei a largada, porque ainda estamos na pandemia, parece que faz 10 anos que eu lancei o disco. Mas aquilo foi um surto, assim, cada dia saía uma canção, não é o Às vezes normal. você faz ainda só, ou você faz, sei lá, Hã? aí você faz a continuação, faz o ainda só daqui a 6 meses. Pode ser. Mas eu tô há uma semana, 8 dias, com uma canção, que é uma canção difícil. É uma canção sobre o caso do menino Miguel. Portanto, estou falando isso que eu acho que vai te interessar. São dados, são fatos. É uma canção que fala dos fatos. Porque esse caso, ele é tão revelador do Brasil. Ele vai para tantos... Ele tem coincidências que são... Tem uma coisa com os números. É uma coisa assim... Eu nunca mais tive paz depois que isso aconteceu. E eu estou fazendo essa canção, acho que para poder lidar com isso. E a minha escolha foi dizer o que aconteceu. E é assim, e aí eu trabalho um pouco, mas tem uma hora que eu paro e retomo, é uma coisa... Sim, porque é desgastante, imagino. A canção que eu fiz, Ogum T, que é do Margem, também é uma coisa, um negócio de uma reportagem, houve um cardume de sardinhas na Barra, que não era esperado mais, não era esperado mais, era um fenômeno que acontecia e hoje em dia, com a poluição, com tudo, já não acontece esse tipo de coisa. E aí eu estou em casa, não estou bem assim parada assistindo a TV, mas aquilo está ligado, assim, eu acho que Globo News. E aí era um pescador que dizia assim, essa obra de arte de Deus, obra, não é obra de Deus, é obra de arte de Deus. Eu fui ver o que era aquilo. Era um pescador razoavelmente jovem, maravilhado com... Ele nunca tinha visto aquilo, porque é um fenômeno que não existe mais. Aí me atravessou uma coisa assim de... O pescador está maravilhado com o que devia ser a vida dele, ele devia estar acostumado, ele estava... E ele chamou de obra de arte de Deus. E aí eu ouvi aquilo, depois eu vi, a matéria passou várias vezes, aí eu fiz a canção assim, essa obra de arte de Deus, disse o pescador ao canal de notícias. Sobre o cardume prateado Sobre de o cardume prateado de sardinha na praia da Barra, no da Rio. Barra, do Rio de Janeiro. Aí eu fiz a canção e depois de um tempo eu fiquei pensando assim, será que eu estou inventando para mim? Essa coisa que a gente inventa umas memórias, né? Você cria umas coisas, isso foi assim. Eu falei, será que o pescador disse essa obra de arte? Eu... Aí eu fui catar a matéria, é isso mesmo. É isso mesmo. Caramba! E no Só você fez uma outra falando de alguma coisa de notícia, mas eu tive notícias suas. Como é que é? Tive notícias suas. Tive notícias suas. Eu não. Eu não perguntei. Tive notícias suas, meio sem querer. Tive notícias suas, num mundo de notícias. Que é a coisa. Não é só agora, claro, na pandemia, mas por causa da pandemia, eu resolvi olhar para o momento histórico, viver olhando, assistindo as notícias, em vez de ficar maratonando série, vendo filme. Eu quero ver, eu quis ver o que estava acontecendo. E eu moro num lugar em que eu não tenho a menor noção da vida urbana do Rio de Janeiro. Eu moro na floresta, numa casa encrustada na floresta. Só tenho aqui mato. Então, o meu contato com a pandemia, com as pessoas, com a cidade do Rio de Janeiro, com Nova York, com Coimbra, é a televisão, são as notícias, né? Não é só a televisão, são as notícias. E tinha uma coisa que eu vinha pensando muito sobre as notícias há um tempo, que os canais de notícias e a ideia das notícias são aquelas